Então nós vamos iniciar o programa da noite, Espiritismo, Evangelho e Educação, endereçando um abraço a todos os ouvintes da Rádio Brasil Espírita, da Rede Amigo Espírita, os membros da sala Estudando Espiritismo. E nesse momento, para iniciar a nossa tarefa, como sempre fazemos, nós vamos fazer a oração inicial. Senhor da vida, com alegria em nossos corações nos encontramos aqui para realizar mais um programa Espiritismo, Evangelho e Educação. Que os benfeitores espirituais possam se fazerem presentes para tutelar todo o projeto da noite. Mas que também, Senhor, esse nosso encontro possa favorecer o nosso reconforto íntimo, a cura das nossas doenças, o atendimento às nossas necessidades espirituais, mas também, Senhor, que Ele possa nos fortalecer em esperança, em fé, para que a ponte da caridade seja aquela oportunidade para nos aproximar do amor que dimana do coração do Senhor. E assim, nós suplicamos que os benfeitores espirituais possam também atender a todos que sofrem no mundo, aqueles que se encontram desesperados, sem um norte na vida, aqueles que nesse momento se movimentam nos aspectos da violência, da cobrança. Senhor, mas também te pedimos que todos os lares aqui representados possam receber o atendimento necessário para que todos que amamos, todos que caminham junto conosco na direção do excelso amor, possam eles serem envolvidos na tua sacrossanta paz. Sê conosco, Senhor, e a ti, Jesus, nosso mestre e guia maior, que possamos sermos dignos de lembrar das tuas histórias, dos teus ensinamentos, principalmente na condição sincera de aprendizes. Por isso, Jesus, Mestre e Senhor de nossas vidas, esteja conosco agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Caríssimos irmãos, nós vamos iniciar, portanto, o nosso encontro da noite no programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E hoje, especialmente, com o tema Paulo de Tarso, apresentação de Emmanuel. Nós vamos, conforme já anunciamos, atendendo a pedidos, vamos nos movimentar no estudo, replicando ou de alguma forma tocando em pontos das duas últimas semanas, em que nós trouxemos a apresentação de Emmanuel, parte da introdução do romance Paulo Estevão, que foi publicado em 42, que possamos então juntos nos abraçarmos nessas reflexões para atender aqueles corações que não puderam estar conosco nas duas últimas semanas, não é isso? Então, nós vamos iniciar o trabalho da noite citando o livro Amor e Sabedoria de Emmanuel. Essa biografia, que foi escrita por Clóvis Tavares, traz uma mensagem muito interessante que foi ditada no dia 13 de março de 1940. Mensagem essa que vai falar do encontro do senador Públio
do senador Públio Lentulus com o apóstolo Paulo em Roma. Então, vamos inicialmente já entrarmos direto nessa carta. Emmanuel diz assim: lede as cartas de Paulo e meditai. O convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a folha divina do Evangelho sobre o mundo. Muitas vezes foi áspero. A terra não estava amanhada. E se alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Paulo foi o lidador de sol a sol. Seu fervoroso amor foi a sua bússola divina. Sua paixão no mundo, iluminada pela sua dedicação ao Cristo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. Conheci-o em Roma. Nos seus dias de trabalho mais rude e de provação mais acerbas. Vi-o uma vez unicamente, quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Um incidente fortuito levara os cavalos a uma disparada perigosa, mas um jovem, atirando-se ao caminho largo, conseguiu conjurar todas as ameaças. Avistamos então um pequeno grupo onde se encontrava a sua figura inesquecível. Trocamos algumas palavras que me deram a conhecer a sua inteireza de caráter e a grandeza de sua fé. O fato ocorria pouco depois da trágica desencarnação de Lívia, a esposa do senador Públio Lentulus, e eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava o coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Luzeiro da fé viva, Paulo não pode ser olvidado em tempo algum. Seu vulto humano é o de todo homem sincero, que se toque do amor divino pelo Cordeiro de Deus. Lede-o sempre e não vos arrependereis. Emmanuel. Então aqui, essa mensagem, bem sintética, foi a primeira que Emmanuel trouxe, já naquele movimento em que estava sendo configurado o projeto que se tornou o romance Paulo e Estevão. Então, o nosso grande convertido de Damasco é apresentado por Emmanuel com palavras sóbrias, claras, respeitosas e de um movimento de profunda gratidão. Eis alguns pontos que nós convidamos vocês para refletir conosco. Quando ele fala que o convertido de Damasco foi o agricultor humano que conseguiu aclimatar a folha divina do Evangelho sobre o mundo. Esse é o grande desafio para todos os cristãos. Se tornarem agricultores humanos. Ou seja, trabalhar na terra dos corações, preparando-a
para receber a semente que há de produzir o alimento da vida. O Evangelho é uma proposta nova e é uma boa proposta, é uma boa notícia. E aclimatar a flor, esta flor divina, sobre o mundo, não é tarefa das mais simples. É tarefa que exige um esforço, exige dedicação, exige amor. Pois só o amor dá o sentido real para que o indivíduo trabalhe de uma forma despretensiosa, de uma maneira ajustável, adequando-se às necessidades e o próprio imperativo da misericórdia, da providência divina, que efetivamente vai promovendo a educação de todos os seres. Agora, muitas vezes, ele foi áspero, ele foi duro. Aí Emmanuel vem dizer o seguinte: porque a terra não estava amanhada, e se a alguns pontos oferecia leiras brandas e férteis, na maioria eram regiões em espinheiro e pedregulho. Então a gente vai entender que o discurso, a postura, o projeto educativo, ele precisa de ser dinamizado, ele precisa de ser estabelecido de acordo com as circunstâncias que favorecem. Então imaginemos o cristianismo nos tempos de Jesus sendo divulgado por aqueles que foram escolhidos por ele. Enfrentava profundas resistências. Os homens, as dificuldades eram muito intensas. Um mundo muito rude, primitivo, aonde não existia, a cultura era escassa, era cultura oral. Você não tinha livros. As escolas ofereciam oportunidade para poucos, porque poucos tinham recursos. E os recursos didáticos, por certo, eram muito complicados. Então imaginemos o trabalho dos discípulos, como o de Paulo, diante desse mundo onde o que imperava era a força do Espírito. Emmanuel define para nós que no mundo primitivo é a força do Espírito que vai efetivamente ganhando espaço, diferentemente dos mundos mais evoluídos, que o que impera é o espírito da força, aonde vai ser trabalhado aspectos da inteligência, do sentimento, em outras bases. Aí Emmanuel vem dizer que Paulo foi o lidador de sol a sol. Essa mensagem é muito importante para nós. Sol a sol. Ou seja, a definir aqui pontos de itinerância, de perseverança. E sol a sol nós podemos entender também dentro de um simbolismo dos ciclos da vida, que se abrem, que se fecham, que se intercambiam, as etapas, as fases. E efetivamente, a ideia aqui é que não houve nenhum momento em que ele obstou, ele obliterou, ele interrompeu o trabalho da divulgação do Evangelho. Não, foi em todas as etapas vividas por ele com muita intensidade. Aí ele vai falar sobre um fervoroso amor que se tornou a bússola divina. Nós vivemos num mundo em que o amor ainda é um projeto desconhecido. Por isso é que nós nos deparamos com um grande percentual dos homens sem um roteiro seguro, sem um direcionamento. É como se os homens estivessem viajando pelo mundo de uma forma natural, mas sem uma objetividade clara, sem a consciência das nossas necessidades no que remonta ao espírito imortal. Por isso,
todos vocês, todos nós que estamos agora estudando o Espiritismo na sala, nesse espaço, nesse programa, você que está em casa, acompanhando através da Rádio Brasil Espírita, bendito és o fruto, bendito o teu fruto, o vosso reino Jesus, para fazer uma alusão à própria oração que nós aprendemos, né? A Ave Maria, bendito é o fruto entre todas as mulheres, bendito é o fruto, nasceu Jesus, bendito é o fruto que está, por muito esforço, por muita entrega, permitindo que uma vida nova comece a nascer a partir desse movimento que nós estamos abraçando, que é estudar o Evangelho pela própria vivência do dia a dia. Tendo em espaços como esse, oportunizados pela Rede Amigo Espírita, nesse esforço hercúleo, abrir tantas portas para tanta gente, falar do Evangelho nas mais diversas maneiras, atendendo os mais variados públicos. Tudo isso caracteriza um movimento de frutificação espiritual muito valorosa. O movimento espírita, nós precisamos entender isso para que nós nos aproximemos uns dos outros. Para que nós, em pleno processo de convalescência, porque todos nós estamos saindo de muitas dificuldades, para nos preparar para outras que advirão, mas todos nós estamos aqui muito conscientes de que Jesus está nos convidando para uma transformação no nosso mundo interior, na nossa vida. Então, isso é dizer, bendito é o fruto, bendito o resultado, bendita a colheita que está sendo oportunizada aqui agora. Eu endereço um abraço para todos que chegaram na sala depois do início, em que nós tentamos abraçar, nominando alguns corações que estavam presentes, mas o grande instante nosso é esse agora, de estar dizendo sobre esse momento em que o Evangelho vai favorecendo para que nós possamos ter bússolas, sermos fervorosos, não é? E transformar nossa paixão no mundo num projeto de iluminação pela dedicação ao Cristo. Pela dedicação ao Cristo. Por exemplo, eu gostaria de falar para vocês, quantas milhares, talvez vou dizer milhões de pessoas estão nesse momento comemorando a vitória do Brasil? Quantos momentos? Porque somos brasileiros, não é isso? Podemos ter pessoas aqui que não gostam de futebol, mas de uma certa forma, uma alegria está irradiante pelo solo brasileiro, não é verdade? E a gente observa isso como um movimento extremamente importante, um movimento de alegria para as pessoas. Que nós estamos na Terra para os nossos desafios, para o nosso trabalho, pelo suor, pelo sangue, mas a própria espiritualidade faculta para que nós possamos ter momentos vamos dizer assim, momentos de entretenimento, momentos de conquistas pessoais, no sentido do esporte, do trabalho, da cultura, da arte. E como o nosso povo ama o esporte, como o futebol, o vôlei e tantas outras práticas, a gente observa que isso significa quase que vamos dizer assim, um oásis no meio de um deserto de muitas dificuldades. Agora, nós estamos aqui, vou dizer com muita tranquilidade, nós estamos comemorando uma outra vitória também, né? Para quem está comemorando a vitória do Brasil. Nós estamos aqui, de uma certa forma, comemorando a nossa vitória sobre as bases do Evangelho. Porque estar aqui dividindo esse espaço, essa conversa amiga com todos vocês conosco pelas vibrações, convidando amigos para participar desses estudos, porque basta ligar o computador e ter uma internet básica. Nós estamos sendo vitoriosos.
se a gente for olhar o nosso passado, talvez num passado muito curto, muito próximo, nós estávamos comemorando nesse momento com o povo ensandecido lá fora. Hoje nós estamos reservando um momento para estar falando de Jesus. Se você for falar sobre isso com o povo que está comemorando a vitória lá fora, eles vão falar que você é louco. E eu costumo brincar, vocês sabem, vocês que nos conhecem, né? Nossos estudos também têm a área da diversão, tem um momento dos sorrisos, né? Aí eu vou dizer para vocês, eles estão certos, que você está louco. Se eu for lá fora falar para o pessoal, não vão participar de uma reunião espírita agora no chat, eles vão dizer, reunião de quê? Você tá fanático, meu amigo. Eu estou fora disso. Não é? Agora, só vocês que estamos aqui podem sentir e vibrar com esse pensamento que eu estou trazendo. Como foi difícil o despertar para estar aqui? Muito amor, muita dificuldade, muita dor, para a gente entender o que é esse amor iluminado pela dedicação ao Cristo. Porque no caso de Paulo, transformou-se na base onde deveria brilhar para sempre a claridade do cristianismo. O Paulo se tornou o campeão do Evangelho. Porque ele fez da sua vida uma plataforma aonde brilhou a claridade do cristianismo pela vivência dele, pela amizade, pela dedicação, pelas horas que ele prestou auxílio ao semelhante. É essa a tarefa do cristão. Agora, para envolver com isso, eu vou repetir, só tendo muito amor para entender que a gente precisa de fazer opções, que nesse momento nós precisamos de entender o que vem a ser escolha. Você quer o reino de Deus, o da paz, o da qualidade, o da felicidade, ou você quer o reino de César? Se você quiser o reino de César, não tenha dúvida que César vai te dar pão e circo. Pão e circo é interessante para o povo. Tanto para quem dá o pão, para quem recebe o pão. É interessante. É troca, é mercado. Aí eu recebo o pão, finjo que está tudo bem, não é? Aí daqui a pouco eu reclamo para receber mais pão. Aí quem dá o pão para ver se consegue conter um pouquinho as dores, as dificuldades, mas já sabendo que daqui a pouco eu vou ter que dar pão de novo, porque o povo esquece, tem memória curta. Não é verdade? Então, a gente observa como que, por exemplo, aqui no Brasil agora, estamos vivendo um momento de insatisfações coletivas. Aí você observa nos jornais pessoas depredando, destruindo, batendo de frente com a polícia para dizer que estão insatisfeitos. Aí, para falar que o Brasil acordou e etc. Aí você vê as cenas na televisão, o indivíduo encapuzado. Aqui em Minas foi aprovada uma lei, mas ela não saiu do papel, que quem usasse capuz ia ser preso. Uma lei correta, mas não saiu do papel, porque costumam os interesses não validarem. Não, deixa isso aí, vamos contemporizar e etc, etc. Agora, eu pergunto a vocês, para o indivíduo ir depredar alguma coisa para falar que ele está insatisfeito, esse indivíduo está caminhando na vida com equilíbrio, com respaldo espiritual? Né? O que vocês acham? O que vocês acham do indivíduo que sai, a multidão que sai para a rua para xingar, para esbravejar contra os políticos, falar nomes, atacar e etc, etc? O que vocês falam sobre isso? O que nós podemos refletir sobre isso? Se você não está satisfeito, faça opções diferentes na hora de votar. Agora, sabendo que existem riscos e que existem pagamentos. Não é? Você aposta, você vai ter que responder pela sua aposta. Então, interaja mais. Não é? Reivindicar é justo,
É justo, como a Vanessa está colocando. Mas você vai reivindicar exercendo libertinagem, desequilíbrios? Vamos voltar à história da Revolução Francesa, que é o símbolo de grito do povo contra um Estado que não atendia a grande maioria. Enquanto o povo, a maioria, passava fome nas ruas de Paris, as festas em Versalhes, nos palácios, eram regadas à luxúria, ao esbanjamento, à superficialidade de uma camada que representava talvez um percentual ínfimo da grande maioria. O ideal de liberdade, de igualdade e fraternidade, que é justo, que é legítimo, que define leis sacrossantas, foram promovidos a peso de sofrimento, de sangue, de guilhotina. Então, observe como que é contraditório o mundo dos homens. Você sintoniza com a luz, aí na hora que você vai para o dia a dia, da reivindicação da luz, você vai operar em treva. Você vai operar em treva. Então, são pontos que nós precisamos de refletir com muito cuidado, para que a gente, quando expressar os nossos pensamentos, possamos expressar ao nível do Evangelho. Então, o que a doutrina espírita propõe para nós? A doutrina espírita propõe para nós o conhecimento da verdade. É uma chave. A doutrina espírita é uma chave para a gente abrir portas do entendimento, da verdade, dentro de um movimento de filosofia e de ciência. Filosofia e ciência. Ou seja, você sobe para aprender e tem que descer apreendendo, fixando. Então nós estamos na sala aqui recebendo conteúdo. Terminou o estudo, você vai ter que fazer a janta para o marido, vai ter que cuidar do filho, vai ter que arrumar a sua casa, que amanhã é dia, aí você vai ter que cuidar do companheiro enfermo, talvez atender o telefone porque tem alguém precisando. É a prática. Por isso que nós aprendemos com os espíritos que doutrina espírita você não aprende assistindo palestra. Você não aprende doutrina espírita lendo livro. E olha que tem gente que faz seminário aí para todo lado. Cursinho disso, cursinho daquilo. Existem regiões aqui do Brasil que eles dão canudo. Que Deus me abençoe e que a turma entenda que eu não estou criticando de uma forma negativa. Mas tem diploma, viu? O companheiro me procurou aqui na União Espírita Mineira querendo trabalhar aqui, enfim. Aí ele falou assim, olha, eu estou vindo de uma região do Brasil e eu tenho até diploma de médium. Então você arruma para mim uma reunião aqui que o diploma está aqui. Eu falei assim, lá eles dão diploma? Entendi. Então tá, guarda seu diploma, depois você me mostra. Não, essa é a minha ficha de entrada, eu já quero começar semana que vem. Aí eu disse para ele, guarda seu diploma, amigo, porque o nosso diploma aqui, que nós aqui na União Espírita Mineira trabalhamos, é o do Evangelho. Porta que se abre para o trabalhador que quer. Agora, esse trabalhador que quer precisa de se adequar a um contexto. Mas nós não estamos preocupados com questões do mundo, com carimbo, com papel, com isso, com indicação. Alguém te indicou? Não. Nós temos que trabalhar num nível diferente, de confiança, de relação, de troca e, acima de tudo, de testemunho. Eis o que Allan Kardec propõe para nós no Fora da Caridade, não há salvação. Portanto, gente, nós estamos dando continuidade à leitura da mensagem de Emmanuel falando de Paulo de Tarso, que está inserida no livro Amor e Sabedoria de Emmanuel, livro de Clóvis Tavares, no capítulo 4. Então Emmanuel vem dizer nessa mensagem que conheceu Paulo de Tarso em Roma, nos seus dias de trabalho mais rude e de provações mais acerbas. Lembremos que Paulo foi a Roma, e o testemunho dele lá foi muito complexo. Emmanuel diz assim, viu uma vez unicamente quando um carro de estado transportava o senador Públio Lentulus ao longo da Porta Ápia, mas foi o bastante para nunca mais esquecê-lo. Essa frase aqui, ela deixa um recado muito interessante para todos nós.
O que é a conduta do cristão? O senador passava pela rua, trafegava pelas ruas de Roma, é isso? Aí houve um acidente de trânsito na época, é isso? E um jovem cristão que foi conter os cavalos que estavam em disparada. Aí foi nesse momento em que ele avistou um pequeno grupo onde se encontrava a figura inesquecível de Paulo de Tarso. Diz Emmanuel que foi um encontro bastante para jamais esquecê-lo. É o cristão, por onde ele passa, ele deixa rastro, luz. No depoimento, na palestra, na intimidade, na vivência do dia a dia. Esse é o cristão por excelência. Nós, no movimento espírita, estamos tendo uma oportunidade sagrada para que nós possamos nos revigorar e promover as nossas mudanças. Mas é muito importante que haja por todos nós um comprometimento de sol a sol com esta coerência, para que não fiquemos apenas nos brilhantes discursos, nas belas palestras, mas que quando terminar as palestras nós possamos entender que nós temos uma responsabilidade para representar o que foi dito, sendo cordato, sendo carinhoso, sendo mais carismáticos, sendo mais simples, tentando refletir que o Evangelho é para o povo. Pensamento de Kardec. O Evangelho, a doutrina espírita tem que ser para o povo. Por isso que ele se dedicou tanto em explicar a doutrina espírita, para que ela pudesse ser assimilável por qualquer um, tendo cultura ou não tendo cultura. E você vai dar lição de espiritismo tendo disponibilidade, tendo cuidado. Eu não... Simplício, Meire, Cláudia, todos que estão aqui, nós precisamos de ter essa atenção. Ontem eu conversava com uma amiga lá na FEAC e ela me disse assim: puxa vida, uns 20 anos atrás a gente trabalhava em outra casa espírita, Grupo Irmão Werner, aqui em Belo Horizonte, uma casa que eu tenho muito carinho. Lá no Grupo Werner eu a convidei, porque o meu papel sempre foi, nesse contexto de movimento espírita, foi sempre tentar facilitar para que as pessoas pudessem acessar o estudo doutrinário e sair do estudo doutrinário estimuladas, empolgadas, com motivos e com orientações para encaixar na tarefa na casa espírita. Então, esse foi sempre o objetivo que nos movimentou, portanto, dentro das tarefas na casa espírita, a partir da vivência que nós temos também nas diversas atividades. E graças a Deus, eu tive uma escola em Belo Horizonte, que foi o Centro Espírita Oriente, a maior casa que temos aqui em BH, hoje com mais de 2.000 trabalhadores, a União Espírita Mineira, sede federativa do Estado. Trabalhei em casas pequenas, como o Grupo Emmanuel, como a Casa Espírita André Luiz, nesse Grupo Werner. Depois eu tive a oportunidade de fundar a FEAC, porque eu visualizava uma casa espírita muito focada para a parte do estudo e da divulgação. Enfim, então a gente teve experiência, desde a faxina do banheiro, da confecção da sopa, da barba do andarilho, do banho das pessoas que não tinham onde serem abrigadas, dos meninos de rua, do subir o morro para dar passe, ir no presídio, ir no leprosário, trabalhar na costura, até na costura eu já passei, na coordenação, como médium psicográfico, psicofônico, depois como dirigente, como palestrista. Então, quando eu falo de doutrina espírita, de movimento espírita, eu não estou falando porque eu li em livros.
Eu falo de doutrina espírita porque eu estudei Allan Kardec, procurei conhecer André Luiz, Emmanuel, mas jamais deixei de lado Leon Denis, os clássicos, Bozano, a Revista Espírita, o estudo do Evangelho, as teologias, as visões de outras religiões, essa atualização com as revelações que vieram em várias unidades. Confesso que eu não uso muito tempo para atualizar com obras que têm saído ultimamente, porque a gente tem encontrado dificuldades para encontrar qualidade em muita coisa. Mas assim, a base nos deu hoje condições de conversar com vocês, conhecendo como é que funciona uma casa espírita. E tudo isso para nos mostrar a importância de valorizar todas as frentes. Aí essa irmã que trabalha comigo na FIAC me disse assim: há uns 20 anos atrás você me convidou para participar da recepção da casa espírita. E quando você, no primeiro dia de trabalho, depois de várias orientações passadas, você esteve comigo. Você me acompanhou e disse assim: olha, minha amiga, uma das tarefas mais importantes da doutrina espírita é a gente aprender a acolher as pessoas. Porque Jesus, no capítulo 11 do Evangelho de Mateus, no versículo 28, diz assim: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Portanto, eu não posso conceber uma casa espírita, uma tarefa espírita. Não dá para engolir um espírita sem se qualificarem, se prepararem para receber. Porque Jesus é o recepcionista por excelência. Então o Evangelho eu aprendi com Honório, com Oswaldo, Lúcio Abreu, com Peralva, com os amigos lá de trás, Leão Zálio, Sobral, Manuel Alves, esse grupo de espíritas de vanguarda que a gente conviveu aqui em Belo Horizonte, que o Evangelho não fecha portas, o Evangelho abre portas. Certa feita, eu trabalhava numa atividade e eu fui meio revolucionário, eu tinha uns 20 e poucos anos. Aí me disseram que era um curso de doutrina espírita. Aí a gente começava o curso no início do ano e ia até o final do ano, terminava o ciclo, abria outra turma e aí as coisas caminhavam. Aí a regra era o seguinte: depois de 3 meses que o curso começava, não podia deixar entrar mais ninguém. E eram várias turmas. E o pessoal começou a desconfiar que a minha turma era a turma que terminava com o maior número de pessoas. Aí eles vieram me perguntar: mas espera aí, por que um grupo que começa com 80, o seu começa com 80, acaba com 100? Os outros que começam com 80, 70, termina com 30, 20. Por quê? Aí eu falei: não sei. Mas no fundo eu sabia. Que eu não ficava muito curvado à regra que eu não podia deixar entrar, não. O pessoal que começava a ter problema de solução de continuidade, aí eles eram impedidos de frequentar as outras turmas. Aí eles batiam na minha porta: ô Beto, aqui, eu não vou poder continuar o curso porque eu estou faltando, eu tive isso, aquilo. Então só ano que vem. Eu falava assim: ano que vem? Você vai perder tempo? Vem pra cá. Como diz a propaganda, né? Vem pra cá, acha que você tem. Né? Aí, e as pessoas que chegavam na casa espírita no meio do ano? Elas tinham que esperar 6 meses para começar um curso de doutrina. Eu falei assim: o quê? Bati lá na minha... Aí eu comecei a ter fama. Procura aquele moço lá, porque ele não fala não. Ele só fala assim. Aí o que acontecia? Aonde que a gente trabalhava, ficava abarrotado de gente. Sabe o que aconteceu comigo? Posso confidenciar? Eu vou contar essa história porque a maioria da turma que trabalhou na época já nem trabalha mais, já nem lembra do caso Alberto, já teve gente que até desencarnou. Teve uma época lá, me mandaram embora do trabalho. Aí eu fui, Cleusa, antes de eu contar, a Cleusa escreveu no chat, eu fui demitido mesmo, falaram assim pra mim: ô Beto, olha, você é uma pessoa, geralmente costumam falar assim,
você é uma pessoa muito boa, nossa, nós gostamos muito de você, e tarará. Mas sabe o que é? Nós estamos fazendo uma renovação na equipe aqui, e para ano que vem nós vamos remanejar você para outra tarefa, né? E que nós vamos pôr outra pessoa no seu lugar. Aí eu falei assim, mas por quê? Não, aí justificar. Aí eu entendi. Porque eu estava fora do contexto da regra. Da regra instituída por religiosos que não sabem o que é evangelho, com todo respeito. E olha que tem muita gente que arrasta até multidões falando de evangelho. Mas na hora que desce do púlpito, não tem tempo para olhar nos olhos de quem está ali. Na hora de autografar um livro, carimba e dá só uma rubrica. Na hora de escolher um lugar para falar, só vai em lugar que vende. Só viaja em primeira classe. Só estabelece relação dentro de projetos elitistas. E aí eu pergunto, aonde que está Jesus? Cadê o Jesus da simplicidade que um Chico Xavier nos falava? Aonde ele está? Espíritas, amai-vos. Este, o primeiro ensinamento. Espíritas, instruí-vos. Este o segundo. Esse o segundo. E até eu vou contar uma história para vocês. Tem uma companheira de São Paulo que defende teses de doutorado, de educação espírita, que certa feita eu lendo um livro dela, achei muito interessante o que ela disse. Fazendo um estudo sobre a instrução. Por que instrução? Amai-vos e instruí-vos. Porque na realidade a instrução na época era... Allan Kardec queria falar sobre educação. Porque instrução é livresca, atende intelectualidade. A educação é a arte de formar caracteres, para ser fiel a Kardec na questão 685 do Livro dos Espíritos. Então o Espírito de verdade propõe para nós, primeiro, amar. E amar não é sentimentalismo, não é paixão. É amar com A maiúsculo. Amar é projeto. Amar é entendimento, é compromisso, é fé ardorosa. Amar é fidelidade. Fé tem a fé cognitiva, aquela eu acredito, viu, Senhor? Mas tem a fé do coração, que é a adesão natural. Mas a fé intuitiva que Kardec propõe é a fé de fides, de ser fiel ao que você esposa, ao que você se consorcia. Então, nós sabemos que nós temos dificuldade com o Evangelho. E por isso que a espiritualidade está investindo muito forte no Evangelho agora. Observem o que a Federação Espírita Brasileira está propondo para o movimento espírita. Precisamos ter olhos de ver. Ela não quer criar mais escola de teólogos. Ela fundou o NEP, que é o Instituto de Estudo do Evangelho, para simbolizar uma área que a Federação Espírita Brasileira quer propor para as casas espíritas. Para que as casas espíritas possam valorizar o estudo do Evangelho. Não só o estudo doutrinário, no seu sentido de entender reencarnação, pluralidade, influência, mediunidade, causa e efeito, e nós precisamos de colocar Evangelho no processo. Observem a essência do trabalho de Emmanuel. E vocês sabem que existe muitas resistências no movimento espírita com relação ao trabalho de Emmanuel, porque sabem as trevas, porque os encarnados muitas vezes são resistentes e nem sabem o motivo. Algumas vezes é porque quer defender fulano ou ciclano, quer defender espírito tal em detrimento de espírito tal, infantilidade doutrinária. O que acontece no movimento espírita. Nós precisamos de verificar que as trevas se agigantam quando o assunto é evangelho. Porque sabem que evangelho é batismo de fogo. Doutrina espírita é batismo da água. Embora doutrina e evangelho sejam a mesma coisa. Mas didaticamente nós separamos só para falar o seguinte: com o evangelho a proposta é para amar. Com doutrina espírita é uma proposta de
educar, de reeducar. Você precisa de entender a lei, que a doutrina espírita sintetiza as leis naturais. Doutrina, se você estudar todas as religiões, você vai encontrar a doutrina espírita lá. Agora, a doutrina espírita codificada por Kardec é o resumo, é a parte pura, se eu posso dizer assim, é a síntese, é a essência de tudo de bom que existe nas outras religiões. Porque o que não cabe, não entrou dentro da doutrina espírita. Aí a gente vai entender por que Kardec disse que a doutrina espírita vai ser a alma das religiões no grande futuro. Leon Denis fez um alerta: o espiritismo será o que fizerem os homens. E essa frase é muito difundida no nosso meio. Mas esse pensamento de Leon Denis está circunscrito ao movimento espírita. Porque uma coisa é movimento espírita, a outra coisa é espiritismo, é doutrina espírita. Não podemos confundir movimento espírita e movimento de homens. É o movimento da Casa Espírita, é o movimento da Aliança Municipal Espírita, dos conselhos, das URIs, é das regionais, das federativas. Movimento organizado, importante para favorecer a divulgação. Mas mais importante do que o movimento espírita é a importância da essência doutrinária, que tem como célula mais importante do movimento espírita as casas espíritas. E eu gostaria até de dizer para vocês a beleza do trabalho da Rede Amigo Espírita, que é um trabalho que ele é promovido pelos espíritas. Mas não existe uma organização institucional que possa favorecer, que possa ter política, que possa ser engessada. Não. Aqui o portal é livre, ele é independente. E a beleza desse projeto da Rede Amigo Espírita é porque, como foi o médium Zé Aparecido colocou como trilogia básica desse portal, do divulgar, instruir e unificar, ele movimenta hoje uma proposta muito interessante que favorece a divulgação doutrinária espírita das mais variadas posições, regiões, culturas, para atender os corações que estão em sofrimento. Foi o que Paulo de Tarso propôs e fez. E fez. Por isso é que ele é o campeão do Evangelho. Então, quando você estiver num lugar que você começar a sentir que ele está te engaiolando, reflita, meu amigo. Reflita. Primeiro, se você não está sendo pretensioso, se você não está sendo orgulhoso para passar por cima dos processos, desrespeitando as organizações, porque geralmente a tendência é ser essa. Ou se realmente o contexto que você está inserido, ele não está obsoleto, ou o sistema é que está sendo arbitrário, está sendo, vamos dizer assim, trancafiador das possibilidades de desenvolvimento dos seres. Evangelho é vida. Jesus não criou instituições. Jesus falou que o amor é para ser compreendido como base da vida. Base da vida. Porque o que define as nossas atitudes são os nossos pensamentos. Mas o pensamento, ele sai desta base que é o amor, para caminhar pelo mundo e retornar
para a essência divinal do próprio amor de Deus, que na realidade se encontra em potencial, em estado latente, dentro da sua intimidade, do seu coração. Paulo de Tarso representava esse enigma nas suas ações. Certa feita eu fui num encontro espírita, aí um companheiro me disse assim: tá vendo aquele fulano lá na ponta? Aí eu falei assim: quem? Não, ele está sentado ali no cantinho, ele é fulano de tal. Aí pelo nome, obviamente, eu conheço. Eu falei assim: olha, interessante, que legal, oportunidade, quem sabe de conhecê-lo, né? E ele que escreve tão bem, tem belos livros, faz palestras, poxa, legal. Fiquei assim estimulado em conhecer o companheiro. Mas eu não sou aqueles que saem para incomodar quem quer que seja. Espero as circunstâncias favorecerem. E no comentário que eu fiz com esse amigo, olha, espero conhecê-lo. Falei assim de uma forma muito espontânea, mas sem mensurações. Eu sei que o encontro aconteceu, teve palestra, aí no movimento tivemos um lanche. E nesse movimento do lanche, que é um movimento de fraternidade, que a gente tem a oportunidade de se alimentar, não é? Espiritualmente com os amigos, conversando, enfim, quebrando as barreiras e tal. Aí esse companheiro chegou para mim e falou assim: olha, já que você falou que quer conhecer fulano de tal, eu vou te apresentá-lo. Aí eu falei assim: olha, pois bem, vamos lá, vamos sim. Aí eu pedi licença ao grupo que eu estava conversando e fomos conhecer o companheiro. Aí quando ele se aproximou do companheiro, o companheiro estava sozinho. E ele era bem próximo a ele. Isso ficou patente. Ele chegou: ô fulano e tal. Aí eu vi que a reação do companheiro não foi das muito amistosas. E ele apenas falou um pois não. Eu falei assim: olha, eu gostaria de te apresentar um amigo lá de Belo Horizonte, está aqui no nosso encontro, etc, etc, etc. Esse companheiro, ele simplesmente olhou para o lado, olhou nos meus olhos e balançou a cabeça. Como? Pois bem, tudo bom? Aí eu falei: tudo bem, um prazer. Estendi a mão. Ele estendeu a mão, segurou na minha mão, abaixou a cabeça e se retirou. Esse companheiro que me apresentou, o irmão, ele de cara, ele ficou tão sem graça que ele falou assim: ô Beto, não leva mal não, ele é assim mesmo. E eu pensei comigo: que Deus o abençoe. Mas nós precisamos de nos movimentar com mais carinho com o semelhante, com menos frieza, com menos tentando driblar a indiferença e observar que a tarefa do Evangelho é uma tarefa que, se ela não estimula a gente a sermos fraternos, a ter no mínimo educação, atenção às pessoas, eu pergunto para vocês: vale a pena? Vale a pena pegar um microfone, ficar 1 hora falando de alegria para as pessoas, sendo que na hora da prática eu não faço a mínima questão de pelo menos ser educado? Então, eu gostaria de dizer para vocês que nós só trouxemos esse exemplo não por uma análise condenatória ou que estamos apreciando o que os outros estão falando e fazendo. Mas eu estou lendo um texto em que Emmanuel vai dizer que o senador Públio Lentulus trocou olhares com um convertido de Damasco,
conversou com ele poucas palavras, mas foi o suficiente para jamais esquecê-lo. Jamais esquecê-lo. É lógico que quanto mais envolvido, conhecido, mais dificuldade a gente tem de intercambiar com tanta gente. Quem dera se eu pudesse receber e-mail de todos que me mandam. Quem dera se eu pudesse terminar aqui e conversar com todo mundo que está no chat. Mas conversar de uma forma detalhada. E aí, como é que está sua esposa? E aí, como é que está seu filho? Que dia que eu vou na sua casa comer um pão de queijo? Mineiro gosta de pão de queijo, hein? A Cleusa está falando que nós vamos lá em Portugal. Ô Cleusa, espero que eu não tenha que levar um forno de Minas na Matula, hein? Fazer uma brincadeira com ela. Gente, quem dera. A vida é corrida. Dificuldade a gente tem. Não dá para atender todo mundo. Muitas vezes na casa espírita a gente sofre com isso. As pessoas muitas vezes querem até contar um drama inteiro em 3 minutos depois da palestra. A gente vive essas dificuldades. Mas eu queria falar para vocês qual o sentido de ler Paulo, porque Emmanuel está dizendo: lede o sempre e não vos arrependeis. Qual o sentido de ler, estudar Paulo e não sair de casa depois de fechado o livro, refletindo quando ele diz: não adianta ter profecia, falar línguas, não adianta ter o dom da cura, da mediunidade, inteligente, não adianta nada se não tivermos amor. Eu peço a vocês desculpa, mas nós vamos fazer o último intervalo. Daqui a 2 minutos estamos de volta. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa Espiritismo, Evangelho e Educação. E eu gostaria de agradecer aí o apoio da Clair de São Pedro do Sul, da Meire de Presidente, do Luiz Carlos, do Simplício. Está todo mundo falando do pão de queijo aí. Disseram que se eu for em São Paulo, eles vão me oferecer um pão de queijo. Poxa, que legal. Muito obrigado. Eu sei que todo mundo gosta de pão de queijo, mas como nós somos vaidosos, nós os mineiros, então a gente puxa a brasa para a sardinha do lado de cá. Não é isso? É só uma brincadeira. E já que vocês falaram de São Paulo, pão de queijo por aí tem que ter o café com leite, né? A grande política fraterna de nós mineiros e paulistas. Nos unimos para projetar café com leite e dar belos diálogos com isso. Nós estamos falando da gratidão, do encontro de Emmanuel com Paulo, que marcou-o profundamente. E vamos além da figura imponente, magnética, espiritualizada de Paulo, esse trabalhador da primeira hora. Também aconteceu um fato importante. O fato ocorria nessa entrega, nesse encontro, pouco depois da trágica desencarnação de Lívia. E eu trazia o espírito atormentado. As palavras de Paulo eram firmes e consoladoras. O grande convertido, o grande convertido não conhecia a úlcera que me sangrava no coração. Todavia, as suas expressões indiretas foram imediatamente ao fundo de minha alma, provocando um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Olha que beleza. Ele passava por um momento grave. A sua esposa morrera no circo máximo, Lívia. Ele estava atormentado. E ter encontrado com o convertido de Damasco
significou para ele uma úlcera que foi tratada, úlcera no seu coração, e provocou um dilúvio de emoções e de esclarecimentos. Paulo não conhecia o que acontecia na intimidade dele. Conversou de uma forma indireta, mas a sua lucidez foi tão importante que elucidou de uma forma extremamente eficiente, de uma forma extremamente consoladora, orientadora. Foi um atendimento fraterno na Porta Ápia, no centro, nas ruas de Roma. Gente, isso aqui fala para nós sobre aproveitamento de oportunidades, a itinerância de sol a sol, não é mesmo? Ou seja, aquele discípulo que está pronto para atender ao chamado do Senhor. E com tanto carinho e eficiência que robusteceu, dinamizou ainda mais as primeiras impressões que o senador teve quando os seus olhos se cruzaram. Isso é transcendente. O telefone tocou, a campainha bateu, o amigo chamou, significa que a oportunidade está te visitando. É o momento de vencer os limites. Você pode até estar com dificuldade, meu amigo, mas um coração bateu na sua porta. E se você cuidar desse alguém que bateu na sua porta, é assim que você vai cuidar da sua chaga. É assim que Jesus vai tratar a sua dificuldade. Vamos pensar. Emmanuel tinha perdido a alma gêmea dele, a alma metade dele. É um vazio impreenchível. Impreenchível. Nós estamos estudando nas terças-feiras no programa Amor, Sabedoria de Emmanuel. Vocês desculpem que eu espirrei aqui, mas vamos lá. Na terça-feira estamos estudando um pouco da história de Públio Lentulus. Embora não tenhamos tratado desse assunto, eu os convido inclusive a participar conosco todas as terças às 20 horas, porque a gente está trabalhando com pontos assim que mexem com a gente. Porque só ele, o Públio Lentulus, sabia da importância de Lívia na vida dele. Só ele. Um espírito que, conforme ele narra no livro Há 2000 anos, vinha acompanhando o seu espírito, a sua alma, há muito tempo. A sua desencarnação, quando ele foi o bisavô dele mesmo, paterno, de nome Públio Lentulus Cornélio, também, porém conhecido como Sura, desencarnou depois de uma vida muito complicada. Muito complicada. Muito complicada. Se envolveu nas tramas políticas, corrupção, interesse. Ele, porque acessava a Sibila romana, os textos sagrados do templo de Marte, eles ouvindo uma médium que disse que um terceiro Cornélio ia ser líder em Roma, como foi Caio, como foi Cornélio Sila, e ele seria o terceiro, na cabeça dele. E ele se complicou, se uniu com um coração que estava completamente desviado, que foi Sérgio Lúcio Catilini, e desencarnou de uma forma muito triste. Resgatado no mundo espiritual, envolvido por Lívia, foi trazido de volta para dentro do próprio circuito da família, das tradições dos Cornélios,
tornar a ser senador romano. E nesse momento, embora com uma vida mais centrada, mais focada, né, face às augúrias das doenças, das dificuldades que prenderam ao lar, né, ele que se comprometeu com um plano de muita inteireza, de muita legitimidade, de muita moralidade nesta vida como senador nos tempos de Jesus, porque a filha estava doente, muitas dificuldades, tiveram que mudar para a Palestina, mas ele ainda se enovelou com as tramas das trevas, deu ouvido, se entregou por sintonia às urdiduras que tentam desviar os corações dos seus melhores projetos. Ele julgou que sua mulher o traía, com nada mais, nada menos do que Pôncio Pilatos, que também naquele contexto estava completamente desviado dos princípios da legalidade e da legitimidade espiritual. Resultado, ficou 25 anos sem conversar com ela, vivendo dentro do mesmo solar. E a sua esposa se renova com a dor, encontra em Ana um espírito cristão que era serva dos patrícios, cristã, sobrinha de Simeão da Samaria. Ela apresenta o Evangelho Jesus para o coração de Lívia. E Jesus foi o pilar de consolação para que ela desse conta de, como mãe e como esposa, viver numa casa separada do marido e sem poder cuidar da educação de sua filha querida Flávia. Que todos nós ficamos enternecidos, sensibilizados com o trabalho desse Espírito no século XX. Francisco Cândido Xavier, Flávia Lentulus. Então, ele, quando percebeu, 25 anos depois, a bobagem que ele tinha feito, ele resolve se recompor, ele resolve se retratar com Lívia, e no momento dele receber os louros como o senador romano que foi, os préstimos, a vida dedicada com lealdade ao Império Romano, ele ia receber os prêmios, chegar em casa, depositar nos pés da musa da sua vida. O que aconteceu? Nos bastidores, enquanto ele era premiado por César, Lívia foi premiada por Jesus. E qual o prêmio dela? O martírio no circo. Parece estranho, não é? É complicado você falar sobre isso. Poxa, mas Jesus vai premiar um discípulo dando ele a circunstância de desencarnar de uma forma trágica, dolorosa. Meu amigo, quando existe amor, os dramas, eles perdem a importância, porque o indivíduo sabe que eles são transitórios. A dor passa, as dificuldades viajam com uma velocidade incrível. O que fica são as conquistas, o aprendizado, a habilidade, a maneira especial de você entender e resolver. É o que você leva para o mundo espiritual. Então, a dor que ela viveu no circo máximo, quiçá pode nem ter existido, porque costuma, quando a alma tem méritos,
Antes mesmo do fogo consumir, o espírito é retirado. Antes do leão, da fera, abocanhar, a própria tensão do momento já promove uma desvinculação. É o prêmio do bom combate. E ele estava vivendo essa chaga, essa dor. Ele estava vivendo essa dor. E Paulo de Tarso o consolou, possivelmente dizendo: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito. Vou preparar-vos lugar. Quem sabe Paulo não citou para ele o capítulo 14 de João, no primeiro versículo em diante? Quem sabe ele não citou para o senador o vinde a mim, todos vós? Quem sabe ele não citou para o senador: eu vos farei pescadores de homens e de almas? Quem sabe ele não disse para o representante de Tibério que Deus oferece a fonte da água viva? Quem sabe ele não disse que o amor é o pão da vida e que há de nos sustentar para a eternidade quando operamos com essência, com integralidade, com essencialidade, com sinceridade? Quem sabe? Quem sabe? Ele não disse que Jesus oferece para nós a verdadeira redenção? O que Paulo disse para Emmanuel, por certo, só ele pode confirmar para nós um dia. Mas a sua obra, o seu trabalho, conta de uma forma muito mais exuberante da gratidão e da sintonia que estabeleceu nesses dois corações. Porque conta-nos o espírito Néio Lúcio, mesmo se Néio Lúcio, conforme fala Clóvis Tavares, que o apóstolo Paulo, no plano espiritual, sempre se dedicou a auxiliar as grandes inteligências afastadas do Cristo, compreendendo-lhes as íntimas aflições e o menosprezo injusto de que se sentem objeto no mundo, ante os religiosos de todos os matizes, quase sempre especializados em regras de intolerância. Eu vi um depoimento essa semana que me deixou estarrecido. Fiquei muito triste. De uma pessoa que eu admiro profundamente no movimento espírita. Com uma autoridade inquestionável, mas dando uma declaração de profunda infantilidade doutrinária, quando indiretamente está desautorizando o trabalho de outros, como se fosse autoridade máxima. Queridos amigos, os religiosos precisamos de nos especializar em regras de tolerância, de solidariedade, de respeitabilidade. Porque a maior autoridade em espiritismo, se ela se sentir dona da verdade, ela estará dando um atestado de total incompetência. Porque o espírita de verdade é aquele que cala a personalidade, que não vende imagem pessoal. O espírita de verdade é aquele que, como Emmanuel fez, Nóbrega, ele se apagou
E quando foi fundar a escola de Piratininga, ele, por gratidão, apaga todos os lampejos humanos, vaidosos, e elege, porque estava sob a tutela, Paulo, o convertido de Damasco, para ser o tutor da maior cidade, a maior metrópole da América do Sul. Na terra dos gentios, na terra berço novo, que hoje, na abertura da Copa do Mundo, eu me emocionei quando eu vi entrar 3 crianças que representam as três raças base da sociedade brasileira. 3 crianças. Uma indígena. Bem-aventurados os simples. Uma negra. Bem-aventurado aqueles que sofrem, porque serão consolados. A branca. Bem-aventurados aqueles que têm sede de justiça, porque alcançarão misericórdia. As 3 crianças representam os portugueses, os europeus, os degredados, os negros, os escravos, os índios, os autóctones. Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo, Padre do Evangelho, deixa explícito para nós que a fundamentação do nosso povo assim aconteceu por definição, por escolha de Jesus, porque esse povo será agraciado por muitas lutas, provas, testemunhos, para se tornar aqui, nesse território, nesse país continental, se tornarem discípulos de Jesus, porque aqui é o celeiro, aqui é o Brasil, a terra da promissão, aqui será o coração do mundo e pátria do Evangelho. Agora, isso aqui não é nosso, não, por isso nós não temos direito de bagunçar. Isso aqui é um celeiro de Jesus. Isso aqui é de americano, é de inglês, é de português, é de japonês, é de africano, é de asiático, é de alemão. Esse celeiro recebe e devolve num fluxo de intensidade, de acolhimento, soerguimento, de libertação. Os Espíritos deixam claro que o Brasil não tem a missão de se tornar uma potência mundial com uma visão humana. Não. Aqui é a terra para a gente perceber o alcance que é a libertação, que pode promover a libertação espiritual, para que nós sejamos cidadãos do mundo. Manifestem os homens. Discutam os políticos. Reflitamos sobre o poder público, sobre a escola, sobre a saúde, sobre todos os assuntos. Agora, não esqueçamos, em todos os lugares existem problemas. E nós estamos aqui na Terra para tentar resolver o que nos compete. Cuida da sua casa. Coloque o Evangelho dentro da sua família. Essa é a sua missão.
Fale de dignidade, de sobriedade. Fale de honradez com aqueles que são seus. Você estará cumprindo a sua missão como brasileiro. Principalmente quando você promover na sua família alegria, esperança, fé, caridade. Se a sua família, o seu lar, vocês todos, como brasileiros, otimistas por excelência, conseguirem trabalhar a regeneração, tenha certeza que você, todos nós, estaremos dizendo para nós mesmos que vale a pena ser brasileiro. Porque isso vai acontecer com todos. Só que a nossa competência, ela não é de resolver o problema do mundo, mas fazer a nossa parte. Por que acusar? Para que ser chulo? Por que sintonizar com tantas frequências negativas? Nós que estamos no movimento espírita de tanto valor, eu vejo comunidades espíritas no Facebook com brincadeiras maldosas, com ataques públicos. Isso é o papel do cristão? Foi isso que Jesus nos ensinou? Foi isso que Allan Kardec propôs? Paulo de Tarso é o mentor espiritual de São Paulo. Paulo de Tarso designou a Emmanuel a participar de uma equipe de milhares e milhares de espíritos que estão trabalhando nessa causa. Agora eu fico vendo espíritas discutindo assuntos como o Emmanuel reencarnou, fulano vai reencarnar, Kardec reencarnou, o Chico está com Jesus, e eu fico pensando, e o filho do Calvário? E o trabalho que Jesus te pediu para promover dentro da sua casa? Será que está sobrando tempo para discutir quimeras? Eu gostaria de pedir desculpas pela minha irreverência, mas eu não poderia dormir tranquilo se a sala Estudando o Espiritismo, a Rede Amigo Espírita, não pudesse promover reflexões claras, respeitosas e, acima de tudo, compromissadas com a paz. Não adianta eu fazer um movimento de paz, convidando espíritas para fazer correntes de oração, porque as trevas estão se agigantando para promover confusão na Terra. Eu pergunto para vocês, que movimento espírita nós estamos alimentando? Misticismo? Tratados de ocasião? O movimento espírita que Jesus nos pede é outro. É orar devocionalmente na prática do bem e na transformação pessoal. Ou vocês acham que uma Copa do Mundo é capaz de desequilibrar, de causar problema
nos ministérios de Jesus. Homens podem mudar a estrutura macro de um sistema? Que Deus abençoe as nossas conclusões. Que Maria Santíssima se faça no domínio dos nossos corações. E eu me despeço agradecendo a paciência, o carinho, o respeito, a dignidade de você que faz parte da rede Amigo Espírita. Até amanhã para aqueles que nos acompanham na FEAC com o estudo do Livro dos Espíritos, aos ouvintes que estarão conosco às terças-feiras com o programa Amor e Sabedoria de Emmanuel. Estamos estudando um pouco da história de Roma, de tantos personagens que ilustram os nossos aprendizados de hoje. Ou você que estará conosco de volta na próxima quinta-feira com mais um programa, graças a Deus, Espiritismo, Evangelho e Educação. Valeu, com muita alegria, sob os embalos da seleção brasileira, eu me despeço de vocês dizendo sempre: Ave, Ave, Ave Cristo. Até mais vir. Um beijo no coração dessa turma amiga, simples, das Minas Gerais. Até lá, até breve. Que assim seja.